Olá, hoje eu vou abordar 3 mentiras comuns sobre o inventário e como um bom planejamento pode oferecer benefícios significativos. Quando o assunto é sucessão patrimonial, muitas pessoas ainda estão cercadas de mitos e desinformações, especialmente para aqueles que possuem bens e herdeiros. Por essa razão, é muito importante entender a verdade por trás do processo de inventário e como um planejamento patrimonial pode simplificar essa transição. A primeira mentira é que todo mundo precisa passar pelo inventário. Essa é uma das maiores inverdades, que todos que possuem bens precisam necessariamente realizar um inventário. É comum ouvir que, ao falecer, os bens devem ser transferidos através de um custoso e difícil processo de inventário, mas essa ideia já está ultrapassada. Existem métodos alternativos que permitem a transferência dos bens de forma muito mais simples e econômica. A segunda ideia é de que o inventário poderia ser pago com o dinheiro da herança. Essa é outra crença comum de que o processo de inventário pode ser pago com o dinheiro da herança. Essa é uma noção enganosa. Com o andamento do inventário, os bens ficam indisponíveis até que o processo seja finalizado, o que pode levar meses, se não anos, dependendo da complexidade do caso. Durante esse período, os herdeiros podem enfrentar dificuldades financeiras, pois não têm acesso aos bens e muitas vezes nem mesmo aos recursos financeiros necessários para arcar com as despesas do próprio inventário. Assim, é essencial entender que não se pode contar com o patrimônio que está indisponível para cobrir esses custos. Os herdeiros até podem encontrar alguém disposto a adquirir um bem arrolado num processo de inventário, mas essa pessoa vai querer pagar o preço da bacia das almas. O prejuízo será enorme, pois o comprador não pode comprar pelo preço de mercado, tendo em vista que não sabe quando realmente vai ter o bem à sua disposição. Em vez de esperar que o inventário se resolva, o planejamento patrimonial possibilita que os bens sejam transferidos de forma direta e imediata, garantindo a continuidade e a estabilidade financeira da família. A terceira falsa ideia é de que o testamento impede o processo de inventário. Nada mais falso do que a crença de que um testamento pode evitar a necessidade de um inventário. Isso é um mito que causa muita confusão. No Brasil, mesmo que exista um testamento, a lei ainda exige que um inventário seja aberto. Isso significa que, ao falecer, a pessoa que deixou o testamento não exime seus herdeiros da burocracia do processo. Ao contrário, o testamento pode complicar ainda mais a situação, tornando o inventário um processo mais moroso e cheio de etapas. Quando um testamento está presente, geralmente requer a validação judicial, que pode se prolongar e exigir mais gastos financeiros. Portanto, ao invés de simplificar, ele pode adicionar camadas de complexidade e dificuldade ao processo, desafiando a família num momento já delicado. Diante dessas 3 grandes mentiras sobre o inventário, surge a importância do planejamento patrimonial. Um bom planejamento não só simplifica o processo sucessório, mas traz uma série de vantagens significativas. Primeiro, a agilidade na transferência dos bens. O planejamento adequado possibilita a criação de estruturas patrimoniais como a holding familiar para que os bens sejam transferidos automaticamente aos herdeiros, sem a necessidade de inventário. Segundo, a redução de custos. Ao evitar o processo de inventário, os custos com taxas, impostos e honorários advocatícios são significativamente reduzidos, permitindo que o patrimônio seja melhor aproveitado pela família. Terceiro, menos burocracia. O planejamento patrimonial simplifica e elimina a maior parte da burocracia normalmente associada ao inventário, tornando o processo muito mais eficiente. Quarto, tranquilidade e segurança. Planejar a sucessão dos bens proporciona paz de espírito, já que você garante que seus desejos serão respeitados e que seus herdeiros não passarão por complicações e incertezas. Quinto, preservação do legado. O planejamento permite que você mantenha o controle sobre o seu patrimônio enquanto estiver por aqui e vai garantir que seus bens sejam destinados às pessoas ou causas que realmente importam para você. Portanto, ao desmistificar essas 3 grandes mentiras sobre o inventário, que todos precisam passar por ele, que pode ser pago com os bens da herança e que um testamento elimina a necessidade do inventário, é possível perceber a importância de um
planejamento patrimonial bem estruturado. Ele não apenas simplifica a sucessão dos bens, mas também traz segurança financeira e emocional para você e seus familiares. Numa fase da vida em que a estabilidade é tão valorizada, investir em um planejamento patrimonial é um ato de amor e responsabilidade. Não deixe que mitos e desinformação controlem seu legado. Quer saber como proteger o patrimônio da sua família com uma estratégia de holding familiar? Inscreva-se no canal para não perder dicas exclusivas e conteúdos semanais. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo.